Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o jornalista Carlos Viana, eleito senador por Minas Gerais pelo PHS. O Viana que conversou conosco na noite de domingo, logo após ser informado do resultado, que estava eleito, e hoje está com a gente aqui no estúdio. Bom dia, bem-vindo e parabéns pela eleição, senador. Muito obrigado, Rodrigo. Bom dia, Del. Bom dia a todos. Bom dia. A todos os nossos ouvintes. E, é claro, em primeiro passo, eu preciso fazer um agradecimento a todos que nos acompanharam aqui pela Super, aqueles que torceram, aqueles que votaram em mim, meu muito obrigado. Aos que não votaram também, parabéns, exerceram o seu direito de cidadania. Nós esperávamos uma ausência, uma abstenção muito grande nas urnas, o que não acabou acontecendo para o bem do nosso país. As pessoas foram às urnas, às sessões eleitorais e exerceram todo o papel que é importante para nós. Então, parabéns a todos que participaram e meu muito obrigado àqueles que nos ajudaram. E aqui eu quero já fazer alguns agradecimentos em especial a pessoas que desde o primeiro momento estiveram comigo, que acreditaram nesse projeto, como o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, por exemplo, que foi um grande companheiro. Calil, que é uma pessoa que hoje eu entendo claramente a trajetória de sucesso dele. É uma pessoa que dá uma palavra e vai com ela até o final, independentemente de resultados ou de pesquisas. Eu preciso agradecer também aqui o apoio fundamental de Vitório Medioli, que é o prefeito de Betim, que se juntou a nós depois de uma boa conversa, trouxe um aconselhamento e uma experiência muito grande nas eleições. Então, meu muito obrigado. Ao povo de Contagem, em especial, onde estamos aqui, também eu quero deixar aqui um compromisso com a cidade, porque se juntarmos os votos de Belo Horizonte de Contagem, é mais do que o dobro dos meus dois adversários principais, mais do que o dobro. Se somarmos os votos da ex-presidente Rousseff, não chega a minha votação em Belo Horizonte e também na região metropolitana. Então, a todos vocês, gente, a dona de casa, ao taxista, ao professor, ao policial, ao aposentado, principalmente os aposentados fizeram uma grande corrente com o meu nome, que Deus abençoe a cada um. Vocês elegeram um senador que acordou na segunda-feira, abriu os olhos e agradeci a Deus, e eu não devo nada a ninguém. Eu não devo associações, não devo empresários, não devo a ninguém que está acostumado a eleger políticos como os que foram eleitos. Eu fui eleito pelo povo, com a força do povo. Isso para mim é muito importante. Bom, senador, para a gente começar, eu queria que o senhor fizesse para a gente uma análise desse resultado. Nós tínhamos a ex-presidente Dilma em todas as pesquisas, sim, liderando como franca favorita, e havia aquela perspectiva que a segunda vaga ela fosse definida entre o senhor e o Rodrigo Pacheco, que acabou que vocês dois foram eleitos. Uhum. Que tipo de avaliação o senhor faz desse resultado? Bem, em primeiro lugar, a forma de se fazer eleição no Brasil mudou definitivamente. Hoje nós temos um conhecimento maior do quanto as redes sociais elas fazem parte do dia a dia das pessoas agora, inclusive na política. Os institutos de pesquisa são os grandes perdedores de tudo isso, porque as ferramentas que eles utilizam ainda são muito antigas e tradicionais e elas não dão conta de uma mudança muito rápida. Eu venho utilizando já bastante, desde a campanha dos últimos 60 dias, nós tínhamos um relatório diário do que estava acontecendo nas redes sociais e do mapa de interesse das pessoas em relação a determinados assuntos. No caso da ex-presidente Rousseff, nós percebemos que ela tem o maior número de seguidores em página, 1.200.000 e alguma coisa, mas esse grupo consome as informações, mas as informações não se multiplicavam. Era um sinal claro de que ela estava falando apenas para o grupo dela. E em política, você tem por obrigação ampliar o seu grupo. Nós já percebemos que havia ali uma incoerência com os institutos de pesquisa. Muita gente fala que é fraude, isso e aquilo, não cabe a isso, é uma investigação que o próprio Ministério Público teria que fazer e por aí vai. Mas nas redes sociais estava evidenciado desde o primeiro momento que ela não seria eleita por conta do material que ela produzia, aqueles vídeos estéreos de estúdio, apenas aquela fala antiga de golpe, aquela coisa que a gente já superou, que o Brasil hoje já está querendo uma outra fase. No outro viés, não. No outro viés, nós tínhamos os apoiadores de Jair Bolsonaro em Minas Gerais, que chegavam a 6 milhões de pessoas, que chegam a 6 milhões de pessoas. Então, toda informação que saía ligada a esse candidato
imediatamente ela era disseminada de uma forma impressionante por todos os municípios de Minas Gerais. A gente começou a perceber esse movimento. E esse grupo, que hoje representa entre 30% e 35% dos eleitores, que é um voto ideológico, é um voto que não adianta, é o mesmo voto do outro lado, né, na questão do ex-presidente, um voto decidido. Assim, não, eu vou votar nessa pessoa, eu confio nela e é o que eu quero para mim. Esse voto, ele nos momentos finais, ele começou a se articular, porque são muitos grupos que funcionam independentes, não é nem do partido do PSL. O PSL não tem controle dessa situação, apenas surfou nisso. Esses grupos independentes, eles tomaram uma decisão quase que unânime de votar no segundo e no terceiro colocado das eleições para senador, como uma forma de anti-PT. E foi o que aconteceu. Nós tivemos uma articulação muito grande com o meu nome em primeiro lugar, e ficou a dúvida se seria Diniz Pinheiro ou se seria Rodrigo Pacheco no segundo voto desses apoiadores. O Diniz Pinheiro, percebendo essa situação, foi ao Rio de Janeiro, fez aquele vídeo, né, lá com o Jair Bolsonaro, um oportunismo até muito de última hora da política, típico de metamorfose política, né, porque a pessoa começa de um jeito e termina de outro. E tentou acoplar a imagem a esse grupo. Mas aí vem a questão do histórico das pessoas, o passado, né, a renovação política e por aí vai. E o resultado é que esse grupo fez uma diferença. Surgiu também o nome de um governador. Quem seria o governador que apoiaria esse bloco ligado ao candidato Jair Bolsonaro? A senha veio no último debate, onde o Zema, que está no segundo turno, disse que entre Haddad, não foi exatamente assim, mas ele disse que entre Haddad e o Bolsonaro, que seria melhor Bolsonaro ser o presidente, aquela coisa toda. Pronto. Dali para frente, ele que tinha 8%, 10% das intenções de votos, ganhou 30%, quase 35% a mais, e chegou no segundo turno com a votação que está aí. Então, essa rede social hoje, e aqui eu falo como especialista que sou nessa área de formação em estratégia, ela vai nos ensinar muito para o futuro em relação a como fazer política. Mas, Viana, e nesse segundo turno, né, a gente vai ver aí uma disputa acirrada. Na verdade, é difícil, depois do que a gente viu no primeiro turno, é difícil prever o que é que vai acontecer nesse segundo no governo aqui em Minas. A gente já não sabe mais. Mas você vai participar ativamente da campanha para governador nesse segundo turno ou vai se manter um pouco mais afastado? O segundo turno é uma nova eleição. Não há nenhuma eleição ganha de véspera. Esse mesmo fenômeno que aconteceu na última semana em Minas Gerais pode se repetir também no âmbito federal. É a hora em que os candidatos todos ganham transparência, ganham mais visibilidade e têm de começar a buscar os seus eleitores. Eu não tomo decisões sozinho. A minha decisão será tomada em grupo, juntamente com o prefeito Alexandre Calil, com relação às eleições em Minas Gerais. Por coerência, eu tendo a seguir com o professor Antônio Anastasia, porque empenhei minha palavra a ele no primeiro turno, ainda que ele tenha, nas eleições de primeiro turno, pedido votos apenas para Rodrigo Pacheco, não para mim. O PSDB, nesse aspecto, se mostrou o partido que sempre foi, né? Um partido que abandona os seus aliados de última hora. Mas isso, para mim, não voga. O que importa para mim é quem será o melhor para administrar Minas Gerais. Essa decisão vai ser tomada em conjunto. E no caso do Plano Nacional, a gente tem esse segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, e qual o posicionamento de Carlos Viana? Bem, eu não apoio nenhum candidato de esquerda. Isso daí é muito claro desde o começo. A meu ver, a população de Minas Gerais deu um recado muito claro de que a política de esquerda no Brasil fez mal ao Brasil. E a política de esquerda na questão da área social, que a gente tem que aprender com ela. Os programas que o Brasil criou, o apoio às populações mais carentes, as oportunidades que foram dadas aos estudantes, a questão das cotas para os negros, nós temos que transformar isso em políticas de Estado. Elas não podem mais ser uma política partidária. Entrou lá alguém, vamos acabar com elas. Não. Essa experiência positiva que a esquerda trouxe, nós precisamos colocar. Agora, por essência, eu sou um liberal, eu sou uma pessoa que trabalha pela liberdade de imprensa, pela liberdade de opinião. Então, a minha tendência é não votar em candidatos de esquerda, isso daí é muito claro, já deixei desde o princípio. Agora, o apoio a Jair Bolsonaro vai depender do candidato. Nós ainda não fomos procurados por ninguém.
Nós estamos aqui como um grupo que é hoje uma terceira via importante em Minas Gerais e no Brasil, porque nós estamos falando do segundo colégio eleitoral do país, e que vamos também trabalhar agora em conjunto por uma política nacional. Isso tudo vai ser muito conversado, vai ser trabalhado, na verdade já está sendo. Nós já temos uma série de articulações que estão sendo realizadas sob o prefeito Alexandre Calil, é quem está chefiando tudo isso aqui por Minas Gerais. O senhor disse que trabalha pela liberdade de imprensa. Sim. Né? Mas o candidato Jair Bolsonaro, para quem vota contra ele, o acusa e existe um medo de que ao assumir ele pode trabalhar contra isso, ele deve ter uma postura diferente do que o senhor acredita. Isso é o que faz o senhor ainda não ter decidido o seu voto pelo candidato? Não, quem falou que vai regular a imprensa é o Lula. O Lula é que deixou claro que se o PT voltasse ao poder, eles iriam controlar a mídia, né? Iam fazer um controle da mídia. E esse controle da mídia a gente pode entender como uma pré-censura, porque controle da mídia para mim é fazer como Cuba. Os jornais são oficiais e obrigados a falar bem do governo. Nós temos que ter a liberdade de que a imprensa faça o papel dela de denunciar em todos os aspectos. Se Jair Bolsonaro for eleito presidente da República e em algum momento quiser criar algum tipo de mecanismo que impeça a independência dos poderes, que impeça a liberdade de opinião, ele não vai ter meu apoio. Pelo contrário, ele vai ter a minha fiscalização severa em relação a isso. Eu fui eleito um senador, independente, e eu não vou abrir mão disso. Eu estou lá para fiscalizar o presidente, fiscalizar o Supremo, que é papel do Senado, fiscalizar que a lei seja cumprida em todos os aspectos. A função do Senado, que é uma função, inclusive, que vem do direito romano, é o Senado quem fiscaliza a aplicação e a manutenção da República. Isso é um compromisso que eu estou fazendo com cada um. Quem quer que seja eleito presidente da República, eu vou fiscalizar com muita firmeza e com muita independência. Nós vamos fazer com que a lei seja cumprida nesse país em qualquer aspecto. Então, essas possibilidades de ruptura, nós vamos ter uma ruptura, não acredito. As instituições no Brasil funcionam muito bem. Se houver qualquer tipo de tentativa, vocês tenham certeza, a minha voz será a primeira a dizer que nós estamos num caminho incorreto para a democracia brasileira. Senador, eu queria falar com o senhor agora a respeito das estratégias para esse próximo mandato. Sim. Nós temos críticas as mais variadas à bancada mineira em Brasília, inclusive críticas à bancada mineira de senadores. O senhor mesmo, quando esteve aqui, criticou duramente os nossos senadores, os nossos atuais senadores. De domingo para cá, o senhor já conversou com o Rodrigo Pacheco, que foi o outro senador eleito junto com o senhor? Vocês já planejam alguma coisa sendo feita em conjunto, em nome de Minas Gerais? Não conversei com o Rodrigo Pacheco. Por quê? Conversei com o professor Antônio Anastasia, nós nos cumprimentamos, dei os parabéns a ele pela ida ao segundo turno e, naturalmente, nós vamos esperar terminar essa fase, vamos terminar esse segundo turno, porque é muito importante que a gente, terminadas as eleições, a gente de fato baixe as bandeiras, né? Porque aí nós não representaremos apenas os eleitores que nos indicaram. A minha responsabilidade hoje é com 22 milhões de mineiros. Eu não represento apenas os, graças a Deus, 3.560, quase 561 mil eleitores que me elegeram. Eu represento 22 milhões de mineiros e vou fazer isso com muita responsabilidade, com muita seriedade. Vamos trabalhar com o Rodrigo Pacheco e, naturalmente, quem ocupe a terceira vaga. Se professor Anastasia sendo eleito governador, Alexandre da Silveira assume, tenho certeza se juntará a nós numa bancada mais ativa. O que eu posso dizer para vocês é que o Senado deixará de ser um depósito de velhos políticos ou raposas políticas, porque o Senado em Minas sempre foi aquela história, pega um político mais velho, o suplente é um milionário, banca, a pessoa morre no meio do mandato e fica lá um senador sem o menor compromisso com Minas Gerais, como aconteceu recentemente na nossa história, né? Nós tivemos com a morte de Eliseu Rezende, tivemos com a morte de Itamar Franco, senadores que na prática envergonham o nosso estado. Como o senhor pretende começar o seu mandato? Uma vez que o senhor assumir, qual deve ser sua postura já no início? Nos primeiros 6 meses, vamos colocar assim. O nosso primeiro passo, será trabalhar com o governador eleito. Aquele que for escolhido para representar Minas Gerais precisará do nosso apoio no Senado para algo que a gente já comentou aqui, que é o refinanciamento da dívida de Minas Gerais. Esse é o primeiro passo que nós temos que ter.
Sem o refinanciamento da dívida, sem um trabalho muito sério de escalonamento e de reorganização das finanças de Minas Gerais, nós não vamos conseguir voltar a pagar em dia os servidores, não vamos conseguir retomar os investimentos, não vamos conseguir fazer com que Minas Gerais, de fato, ocupe a posição na economia que tem. Então, o meu primeiro compromisso será com o governador eleito, no sentido de nós trabalharmos por Minas na questão do financiamento da nossa dívida. Aí nós teremos um primeiro alívio para que a gente possa fazer as coisas funcionar. Porque a professora que está nos ouvindo agora, por exemplo, o policial que está nos ouvindo, o servidor público da saúde, ele hoje está se perguntando, o atual governador não foi para o segundo turno, como é que fica o meu pagamento? Os dois candidatos hoje ainda não apontaram uma data, um norte, para que o Estado volte a funcionar. E nós estamos falando de 500 mil pessoas, entre ativos, aposentados, as cidades em Minas que vivem das aposentadorias do INSS e das aposentadorias de salários de servidores. Esse, na minha opinião, é o primeiro passo em relação a isso. O segundo são as questões da mobilidade. Minas Gerais precisa, e nós temos que dar sequência nessa 381, nós temos que terminar essa duplicação para que a gente viaje com mais segurança e ocupe, né, esse leste de Minas que é muito importante. Nós temos a questão, por exemplo, desse metrô, que a gente tem que começar a levantar uma discussão, e eu não vou fazer promessa, porque toda vez que faz promessa sobre isso, a gente cansa. Nós temos que discutir. O terceiro ponto, nós temos que levantar um questionamento no Brasil sobre preço de passagem de ônibus, a questão do transporte urbano. O Brasil, hoje, Minas Gerais, a região metropolitana, o preço da passagem é alto. As pessoas têm dificuldade para arrumar um emprego por conta do deslocamento. Então, são questões que o Senado pode colaborar muito para melhorar a vida das pessoas. Ainda temos tempo aqui, eu vou pedir uma resposta rápida, porque o tempo está acabando. O senhor disse que vai trabalhar para refinanciar a dívida do Estado de Minas Gerais. O senhor apresenta ao mesmo tempo uma postura muito incisiva ao dizer que não apoia um candidato de esquerda. Se foi eleito Fernando Haddad, presidente da República, um eventual presidente de esquerda, não vai ficar mais difícil renegociar diante dessa postura incisiva, não? Olha, o Fernando Haddad, ele se mostra uma pessoa muito inteligente. Se ele quer dar sequência ao mandato dele, especialmente a visão ideológica, é o partido dele que elegeu uma bancada muito boa, ele terá de negociar. Porque uma vez empossado presidente, se ele vier a ganhar, assim como o governador, nós vamos ter que sentar como republicanos. Nós não vamos sentar mais como partidários. A gente tem que levar para Brasília já a visão de que nós estamos trabalhando pelo país. Eu espero que na eventualidade dele ganhar, que ele seja o presidente, e eu acredito, porque em São Paulo ele até se mostrou em relação a isso, a gente tenha condições de levar ao presidente as demandas de Minas Gerais e de trabalhar para que o Estado possa, porque não é uma questão partidária, é uma questão hoje de reorganização das finanças do país. Os estados pesam muito na dívida brasileira e é fundamental que a gente reorganize essa dívida, inclusive com compromissos. Vai ser mais difícil, e aqui eu já vislumbro, vai ser mais difícil reorganizar a dívida interna em Minas Gerais com apoio da Assembleia e tudo aquilo que envolve, do que propriamente refinanciar a nossa dívida em Brasília. Porque aí nós estamos falando de títulos brasileiros no exterior, nota de crédito. Toda vez que o Brasil é avaliado para um empréstimo, se o Brasil vai conseguir um empréstimo de longo prazo numa taxa menor ou maior, a avaliação dos estados conta muito, né? A capacidade de caixa dos estados e de pagamento das dívidas. E esse refinanciamento, essa reorganização interna, ela é importante, inclusive, para que o Brasil continue se financiando também no âmbito internacional. Carlos Viana, senador eleito pelo PHS, o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço a todos.